Olá, meus irmãos e amigos. Hoje, em nossa edificação prática, nós vamos falar sobre algo que acontece com muitas pessoas. Ou seja, livre-se do complexo de inferioridade. E o texto que a gente pode usar é Êxodo, capítulo 4, versículo 1 a 12. Mas quero contar-lhes uma história primeiro. Era uma vez uma caixa de madeira que continha as pedras de um jogo de xadrez. Estavam essas pedras todas misturadas, brancas, pretas, peões, reis, rainhas, bispo, aquela bagunça toda. Num dado instante, um dos peões começou a lamentar o fato de ser a peça de menor valor no tabuleiro. Ele caminhava somente uma casa e não rápido para todos os lados como a rainha, que era uma peça terrivelmente perigosa para o adversário. Este lamento crescia em veemência e em intensidade. O mestre enxadrista, sentado ao lado da caixa com as peças, não resistiu àquele lamento. Abriu a caixa, dispôs todas as pedras no tabuleiro e iniciou o jogo com um adversário fictício, que era tão mestre quanto ele. Num dado momento do jogo, utilizando aquele peão, deu um xeque-mate ao rei adversário, pondo fim à partida. Ele procurou mostrar então ao peão lamuriante que ele, quando usado pelo mestre, pode ser a peça-chave do jogo. Mostrou também ao peão que o mesmo artesão que havia feito ele e todas as outras peças com o mesmo carinho, cuidado e amor era igual para todos. Aqui termina a nossa história e vem a nossa reflexão. Meus queridos, quantos de nós alimentamos este fantasma chamado de complexo de inferioridade? Sempre identificamos em nós falsos defeitos, fraquezas e incompetências, como esse peão da história que eu contei. Dependendo de quem está nos usando, com certeza nós podemos fazer a diferença. Precisamos somente nos deixar ser usado pelo Mestre, nosso Senhor Jesus, para que Ele faça de nós algo que resulte em diferença. Aliás, grandes homens de Deus reconheceram que eles sofriam com esse mesmo fantasma. Moisés, relatado no livro de Êxodo, ele queixou de que era pesado de língua e, portanto, não podia ser um líder. Realmente, se dependesse dele, seria um desastre. O sucesso fica por conta de se deixar ser usado por Deus, como um vaso útil que ele faz de um punhado de barro. Eu lembro de um texto que está citado assim na Bíblia Sagrada. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Saiba que nas mãos de Deus, um punhado de barro se torna um vaso de bênçãos. Sendo assim, não reclame, não murmure, não tenha o complexo de inferioridade. Aliás, seja um punhado de barro nas mãos de Deus e com certeza Ele te tornarás um vaso de grande valor. Um vaso que pode ser cheio do poder de Deus e que irá impactar a vida de todos quantos tiverem contato contigo. Eu vou orar por você agora, fazendo minhas as palavras do apóstolo Paulo, que ele pede em sua carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 17 a 19, ele diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes completamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ok? Porém, filhos, antes, aceite o desafio. Ore comigo, pedindo a Deus que use a sua vida para que cada um de nós sejamos úteis quanto àqueles os quais nós admiramos e temos como exemplo. Lembro ainda de Efésios capítulo 3, versículo 20, que vai dizer: ora, para aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém? Então vamos orar? Pai querido, nós falamos aqui, Senhor, que nós somos úteis quando deixamos ser conduzidos por Ti. E neste desafio que foi proposto nesta edificação, ajuda-nos, Senhor, a entender que Tu nos fizeste, Senhor, iguais
Porém, podemos ser úteis a Ti quando perdemos esse complexo de inferioridade. E lembremos-nos que em Tuas mãos somos vasos preciosos, peças preciosas que podem ser usadas não como objeto, mas como seres vivos para abençoar a outras pessoas. Querido Deus, coloque em cada coração daqueles que participam desta edificação que Tu és o Deus que tem todo o controle, todo o poder, e em Tuas mãos somos úteis e somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que dê saúde, dê graça, dê vitória a cada um dos Teus filhos, e que em todo o tempo haja não lamentação, mas palavras de gratidão em nossos lábios. Querido da nossa alma, te agradecemos no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Meus queridos, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Tenham vocês, seus familiares, aqueles que vos cercam, uma excelente semana e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. E lembrando-os de que me ajudem compartilhando esta edificação com outras pessoas, se inscrevendo em nosso canal e também fazendo seu comentário. Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade.